Dia, vamos conhecer hoje um pouco da doutrina do Senhor Jesus a respeito do que é, o que ele entende que é por seguir ele, o que é amar a Cristo. Porque no mundo de hoje, muitas vezes nos deparamos com situação dizendo, pessoas dizendo eu amo a Jesus, eu sou de Jesus, eu me converti, eu pertenço ao Senhor da glória. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? O que o próprio Salvador fala? O que deve se entender por amar a Jesus? O que o próprio Cristo recebe como amor? O que significa para ele? Vamos ler o que João diz lá no Evangelho, no João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 22. Disse Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, o próprio Cristo ele já define o que é amar a ele mesmo, o que é amar o Salvador. É uma ação empírica, é uma ação de fazer, ou seja, guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos. E os mandamentos não são outros, aqueles que estão lá em Êxodo 20, que é honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não prestar falso testemunho, não cobiçar os bens do próximo, a mulher do próximo, não roubar, não adulterar, não guardar o dia de sábado, guardar o dia de sábado. Então, esses basicamente eram os mandamentos, eram alguns dos mandamentos que constam lá em Êxodo 20. O que Cristo veio fazer ele veio explicitar esses mandamentos, ele veio enfatizar os mandamentos, eles veio explicar esses mandamentos, mas não veio abolir. Que o próprio Mateus 5 ele disse: se pensar que veio abolir a lei, eu não vim abolir a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E aqui ele está dando um testemunho de que amar a ele próprio, amar a Cristo, aceitar a Cristo, é guardar os mandamentos, guardar a lei do Senhor Deus. A lei que não é dele, que ele apenas está enfatizando, apenas ele está evocando, apenas ele está apontando, mas a lei é do Senhor Jesus, do Senhor Deus, é de Yahvé. O Senhor Jesus apenas está convocando, está chamando as pessoas à obediência à lei, está apontando para a lei de Moisés, que foi dada por Deus lá para Moisés no Monte Sinai. Então, nós temos que entender que o amor a Deus, amor a Cristo, não é palavra. Não é simplesmente uma mera declaração, palavra jogada ao vento. Mas é uma atitude. Como eu sei que eu amo a Deus? Pelas minhas ações, pelo meu comportamento. A minha vida expressa uma obediência aos mandamentos do Senhor? Ou eu falo uma coisa e faço outra? Será que eu tenho um bom testemunho perante Cristo das minhas atitudes? Do meu amor que eu declaro ter por Ele? Será que eu mudei a minha vida? Será que eu passei por um novo nascimento? Será que eu rejeito o pecado todo dia? Será que eu não dou ouvido para os convites do mundo, para os modismos, para as convenções sociais que é contra a palavra de Deus, para aquilo que se ensina que vai contra o Evangelho? Será que eu estou dando ouvido para isso? Se eu estou dando ouvido, então é melhor repensar. Porque o amar a Deus é uma atitude completa, é uma atitude de obediência a Ele, é submissão a Ele, é renegar, é afastar-se de toda forma de comportamento que venha contra as Escrituras, contra o ensino dele. Nós entendemos também, a respeito do assunto, o que o próprio João escreveu no Evangelho, na epístola de João, 1 João, capítulo 1,
1 João capítulo 2, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 2, verso 3. Ora, se temos o conhecido, por isso se guardamos os seus mandamentos. Então, conhecer a Cristo é obedecer a Ele, é guardar os mandamentos. É a atitude completa, é uma atitude de submissão. Eu obedeço a Deus, minha vida está no altar do Senhor quando eu me coloco na condição de servo. Eu pratico o que Ele determina que eu tenho que fazer. Minha vida, eu adequo as minhas ações ao que Ele ensinou como correto. Isso é temer a Deus, isso é amar a Cristo. Aquele, entretanto, no verso 5 do capítulo 2 de 1 João, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aí está a outra questão que surge. Então Jesus trouxe um novo mandamento. Aquela lei de Moisés não vale mais? Será que é isso que alguns falam? Será que é isso que Jesus ele reformou a lei de Moisés? Ele deu os outros mandamentos? Ele liberou os seus servos de cumprir a lei de Moisés? Vamos ver o que diz no capítulo 2, verso 7. Amados, de 1 João, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Ou seja, o mandamento que Cristo chama e convoca a obediência, e que o Senhor Deus fala, o próprio Cristo fala, que para amar Ele tem que obedecer os mandamentos dele, cumprir, é justamente o mandamento antigo. É os mandamentos desde o princípio de João aqui, ó. João está bem claro, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio, qual é o mandamento desde o princípio? O mandamento desde o princípio que foi dado a Moisés, por Yahvé, por Deus, e que o próprio Cristo disse que ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei, ele não veio revogar, ele não veio abolir a lei, esse mandamento antigo, o qual desde o princípio tivesse esse mandamento antigo, é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdade de luz já brilha. Então, você tem que ver que atitude é o que define o cristão, o verdadeiro e autêntico cristão. É comportamento. Amar a Deus é obediência. É como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com meu próximo. Se eu odeio o próximo, como eu posso amar a Deus? João fala sobre isso. Então, amar a Deus é como eu me expresso. Eu amo a Cristo, então eu passo a adequar a minha vida, as minhas atitudes, o que eu falo, o que eu penso, a maneira como eu reajo, ao que Cristo determinou, ao que Cristo evidenciou, que é a lei de Moisés, que ele veio obedecer, ele veio para cumprir essa lei. E ele diz que essa lei não foi abolida, que não é mandamento novo. O mandamento é antigo. É o mesmo mandamento. João está dizendo, 1 João, capítulo 2, verso 7. Então é isso que nós temos na ter. Amar a Cristo é viver o Evangelho, é praticar o Evangelho em relação ao próximo. É simplesmente ter uma conduta, um discurso condizente com a prática. É ser honesto. É isso que o próprio Cristo busca de nós. Então, quando que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu faço a vontade dele, quando eu obedeço os mandamentos, quando eu adequo minha vida, não ao mundo, não à moda, não ao sistema que existe, não às heresias que atentam contra a Bíblia. Não. Quando eu adequo ao que o Espírito Santo me leva a fazer, que o Espírito Santo me leva para a palavra. Eu vou estudar a palavra, vou aprender a vontade de Deus, aprender aquilo que é certo, aquilo que ele espera de mim, me arrepender dos pecados, pedir perdão a Deus e ter uma vida nova que é obediência ao Evangelho. O Evangelho vai determinar a minha postura, o meu comportamento.
Então é isso, nós precisamos nos arrepender e colocar nossa vida de acordo com o Evangelho. Que Deus abençoe a todos e tenham um ótimo domingo.